primeiro, até como eu falei aqui no início, até pra gente entender mais, eu quero que o pessoal entenda como é que a gente foi parar nesse artigo, na tua ideia, assim. Como foi que tu encontrou a gente, que a gente trocou ideia naquele dia, a gente conversou pelo telefone, eu tava exatamente ali onde o Diego tava. Naquele dia, ia começar um podcast depois, a gente tava na agonia. Mas aquela conversa que a gente teve, deu pra entender que tu conheceu a gente de uma forma até natural, não foi? Sim, então, como eu falei, né? Eu morei aqui um tempo, então tenho família aqui e tal, tô sempre aqui, então já era seguidor da página há algum tempo, sempre dando risada, né? Mas percebia já que tinha um pouquinho de vez em quando vocês faziam uma coisa de serviço ali, né? Avisavam alguma coisa estava acontecendo e tal. Traziam histórias também de personagens da cidade, que isso é uma coisa que o jornalismo tradicional, como a gente chama, perdeu bastante, enfim. Só que o que deu o start mesmo pra gente fazer esse trabalho foi que houve durante um tempo, com essa crise dos jornais, que a gente vai explorar mais aqui, tinha um jornal aqui da cidade que estava com um problema recorrente de atraso de salário e foi criada uma página no Instagram para denunciar. Né? Tanto alguns funcionários quanto alguns amigos, né? A galera indignada com a situação e tal. Deu uma viralizada até no local aqui. Muitos meses sem salário e tal. E aí eu entrei porque nisso eu já tinha voltado da Inglaterra e tal, tava já acompanhando esse assunto bem de perto, né? De jornalismo local. E aí eu vi que a galera nos comentários só marcava Recife Ordinário, não comentava nada. Alguns falavam, absurdo, que vergonha e tal, mas a galera, Recife Ordinário, olha isso, @Recife Ordinário. Então tu já conhecia a página, no caso? Eu já segui a página, já segui a página. Só que tu via mais como humor, assim, na brincadeira. Via mais como humor, mas eu já tinha sacado que tinha uma coisa ou outra ali de prestação de serviço e tal, mas enfim, tava observando. Uhum. Nesse dia caiu a ficha, porque eu falei assim, pô, cara, o que isso quer dizer, né? Porque quando não existia internet e um cidadão se depara com como tá no artigo, né? Se depara com uma injustiça, com uma coisa errada, um buraco na rua, desde um buraco na rua até um poste sem luz, o cara fala, chama a imprensa, né? Chama um repórter, isso aqui precisa ser conhecido. E aí eu falei, isso me bateu. Eu falei, pô, velho, a galera tá chamando o Recife Ordinário pra fazer isso. Aí por quê? Provavelmente porque o Recife Ordinário já tem mais audiência que os jornais, provavelmente porque eles têm uma relação de confiança com ele, né? Que era uma coisa que os jornais deveriam ter, né? E eu falei assim, é muito irônico isso. Porque era as pessoas usando meio que a gente pra cobrar os jornais. Eu falei assim, quem representa as pessoas hoje, a indignação das pessoas, quem as pessoas querem que denuncie para que uma providência seja tomada, que exponha o problema, né? Que coloque os responsáveis numa saia justa, né? E nesse caso, o jornal que é o vilão, né? Não, e tipo assim, sempre recorrem aos jornais para denúncias, né? Dessa vez a denúncia era com o jornal, ia recorrer a quem? Sim. Aí marcaram né? Poderia até ser uma denúncia com outra coisa e eles marcando vocês, sim, mas sim. O fato de ser o jornal escancarou mais, acho que foi por isso que deu, né? Que caiu a ficha mesmo. E essa questão da relevância e da relação das pessoas com o veículo de comunicação já é uma coisa que eu vim acompanhando, sabe? A gente vê no mundo inteiro, não é só aqui, mas com a oferta gigante de conteúdo que tem, as pessoas, o jornal como a gente conhecia, foi perdendo, né? Foi perdendo a briga, né? Tu acha que isso foi se perdendo dos últimos tempos pra cá, assim, pouco tempo, 5 anos, 10 anos? Não, mais um pouco já. Mais uns 20 anos já começa, tu acha, né? já uns 20 anos. Então virou dos anos 2000, começa a decair. Quando a internet se popularizou, né? Foi aos poucos, mas foi assim, mas nos últimos 10 anos deu bem mais intenso, né? Foi, velho. Porque a gente, se você for pensar, né? Quando até a nossa, tava falando aqui com o Gabriel, que a gente tem uma ideia, eu sou um pouquinho mais velho, mas que a gente ainda é de um tempo que só tinha televisão e jornal na banca, né, pra comprar, e era isso que as pessoas tinham de fonte de informação. Então tinha que se conformar com isso. Com o aumento da oferta, os jornais foram perdendo essas pessoas para outros lugares. Aí quando veio o blog, quando começou a ver isso, piorou, né? Enfim, mas aí voltando à história, eu falei, bom, então, aquilo que os jornais... E não é só aqui não, tá? No Brasil... no primeiro mundo, não sei o que também. No mundo todo, tu fala? Tem esse problema. Esse problema existe, né? Uhum. E um dos desafios que se coloca nessas discussões, igual a que eu fiquei lá fazendo quando eu morei na Inglaterra e tal, é essa, de como que eu vou trazer o cara de volta. Como que eu vou fazer a pessoa confiar primeiro, gostar, ser relevante pra ele, pra o cara ir pagar, né? Uhum. Porque aquela coisa, antigamente o cara não tinha notícia nenhuma. Ele vai na banca e paga 3 contos no jornal, ele não fica sabendo, né? Ele fica no boca a boca e tal. Passava o menino de jornal jogando assim lá em casa. Dessa pesquisa global, o Brasil é um dos países mais acentuados nesse problema?
Depende do que você olhar, assim. Se você, uma das coisas que o Brasil foi destaque esse ano foi a questão de a pessoa que rejeita noticiário. O Brasil não estava entre os primeiros, estava ali no meio, na média, mais ou menos, do mundo, e aí deu uma estourada esse ano, e tá entre os primeiros do mundo, que passou da metade, né? 54% dos brasileiros rejeitam notícia. Rejeita, não quero ler. Caralho. Né? Aí tem vários motivos, né? Esse ataque à credibilidade. Se tem um cara ouve todo mundo falando mal de alguma coisa com o tempo, ele vai. Com o tempo ele vai, né? Isso começar também a desconfiar, pode né? ter a ver com a polarização. Total, velho. Tudo a ver com a polarização. Porque eles sempre vão ver, né? Isso é um problema. Polarização dá um podcast só de polarização, né? Tudo que isso implica na vida das pessoas, né? Hoje em dia tem até a galera que diz, esse jornal é de esquerda, esse jornal é de direita. Aí Tudo, cara. O cara é vegetariano hoje, o cara é comunista. Tá ligado? É assim, cara. É verdade. Virou uma loucura, Eu tenho que velho. contar um aqui que eu convivi. Eu convivi com uma pessoa que, tipo assim, quando eu geralmente acordava de manhã, eu vejo uma compilação de notícias, né? Certo. Google News e UOL e por aí vai, né? E aí eu vejo, porque, tipo assim, é muito... Quando você vai sempre no mesmo lugar, pode ser tendencioso, de repente, o tipo de notícias que você vá na mesma fonte. Então eu ia mais de uma. E aí eu convia com uma pessoa que, tipo, eu era julgado, velho. A pessoa dizia, tu tá vendo a notícia de tal site e começava a descer o cacete em mim, velho. Eu, eita caramba, velho. Pra você ver o ponto. Aí viu o que aconteceu. Passou-se umas semanas, uns dias. Aí o site que a pessoa gostava de ver publicou uma notícia que ela não gostou. E aí ela começou a descer o pau no site e deixou de ver a notícia no lugar. Tipo, não é mais jornalismo, é influenciador. No sentido de, se eu não gostei da tua piada, eu vou me embora. Eu deixo de seguir. Só que é uma notícia. Mas a melhor vacina é acontecer o que aconteceu com o amigo dele, né? Porque na hora que o cara quebrou a cara e viu o próprio jornal, né, dessa vez, falando contra o que ele gostava, né? Isso é até saudável, você ter uma dieta, a gente chama no acadêmico de dieta de notícia, né? Uhum. Você olha aqui, olha ali e tal, né? Agora, dentro de um campo ainda que pode ser chamado de profissional, que tem um histórico aí, né? Tem os jornais daqui, porque chamaram a atenção, né? Esse jornal que estava com problema é o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Sim. O jornal vai fazer 200 anos, cara. Tradicional demais. Em 2025, faz 200 anos, né? Então, assim, tem uma história, né, por trás, né? Não é um blog que foi... Uhum. Então você tem que ter o bom senso de escolher, né? Enfim. Mas essa questão das pessoas rejeitarem, aí tem isso, né? Tem essa coisa do ataque deliberado, né? De algumas lideranças políticas e tal, né?